primeiro dia útil do horário de verão, sair da cama foi mais complicado. Teve gente que ainda não se adaptou à nova rotina. Para muita gente, sair da cama hoje foi difícil. Depois de uma semana assim, a gente costuma legal, mas nos primeiros dias a gente sofre, viu? Tem que estar atento, né? Colocar uns palitinhos para não cochilar no trabalho. E nem para quem está acostumado a acordar muito cedo, o primeiro dia do horário de verão foi fácil. Não, hoje foi muito difícil acordar cedo. Complicado acordar, a rotina é normal. Às 0h do último domingo, milhões de brasileiros tiveram que adiantar os relógios em 1 hora. O horário de verão atinge 10 estados, mais o Distrito Federal. A estratégia é aproveitar a intensificação da luz natural durante o verão para reduzir gasto com energia, principalmente no horário de pico, entre 6 e 9 horas da noite. Isso significa um sistema operando mais folgado, a geração de energia, a transmissão de energia. Essa folga maior significa uma maior segurança para a operação do sistema, uma redução da possibilidade de ocorrência de blackouts, por exemplo. Em Minas, a CEMIG espera uma redução de demanda máxima de 4%. A alteração do horário de verão irá vigorar até às 0h de 21 de fevereiro do ano que vem, totalizando 126 dias de duração. Quando a gente começa a acostumar, já na hora de trocar de novo, né? Ao todo, 211 ocorrências de incêndio em vegetação foram registradas na região metropolitana de Belo Horizonte só neste fim de semana. Do alto é possível ver vários pontos de fumaça do incêndio em um dos principais cartões postais de Minas. 157 pessoas envolvidas no combate. Temos 2 helicópteros, 2 aviões lançando água. Os jipeiros que estão aqui desde 5 horas da manhã ajudando no transporte de brigadistas, no transporte de equipamentos e material no combate, alimentação para esses brigadistas, água no campo. Então, cada um está procurando, sensibilizado, a ajudar em debelar essas chamas. Essa imagem feita do celular de um voluntário mostra uma das aeronaves que ajudam no combate às chamas. Nós estamos aqui desde ontem e levando os bombeiros e os brigadistas para os locais de mais difícil acesso. É um grande retorno para todos nós, é o sentimento de satisfação pessoal, que é o que caracteriza todo o serviço voluntário. Nós estamos em uma parte aqui do parque que não foi atingida pelo incêndio, mas a gente observa que lá no fundo o fogo continua consumindo a vegetação. Uma intensa fumaça toma conta da região. O Parque Estadual Serra do Rola Moça recebe milhares de visitantes e fica bem próximo à área urbana. Por isso, a maioria dos incêndios, segundo os administradores, tem intervenção do homem. A suspeita é que esse seja criminoso. Esse foco que começou na quarta foi avistado por um funcionário da Copasa do alto do cachimbo, a pessoa ateando fogo de 20 em 20 metros. O vigia acionou o motoqueiro e ele foi até no local. Quando chegou, ele já tinha evadido, então a gente não conseguiu qualificar e identificar o infrator. O problema desse incêndio é que ele tomou uma das áreas mais críticas do parque. Críticas por quê? Porque a topografia é extremamente acidentada, o combate extremamente difícil. Então, às vezes, você não consegue chegar a debelar o foco no instante que a equipe está ali, ele pula, começa a ganhar o morro e subindo o morro ele ganha grande velocidade e fica com um potencial de expansão muito maior. Pelo menos 9 estados brasileiros sofrem com as queimadas em área de mata. Além da ação humana, os ventos e o tempo seco ajudam a provocar as chamas. O combate aos focos de incêndios em Minas vai ser intensificado após o governo do estado decretar situação de emergência. A intenção do decreto é agilizar os procedimentos de combate aos mais de 20 focos de incêndio que atingem áreas de preservação ambiental em Minas Gerais. O decreto publicado neste domingo pelo governo mineiro tem validade de 90 dias. Durante esse período, o estado poderá conseguir com mais facilidade recursos humanos e financeiros, inclusive os federais. A situação mais crítica é a do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, que fica em Belo Horizonte e região metropolitana. De acordo com o Instituto Estadual de Florestas, a destruição pode ter chegado a 1/3 do parque, que tem quase 4.000 hectares. Pelos primeiros levantamentos que a gente fez, não houve uma medição, mas pode chegar aí em torno de 25%, 30% da área do parque como um todo. Não esse incêndio, todos os incêndios que a gente já teve hoje, nesse período, até hoje, nesse período. Já são 5 dias seguidos de combate ao fogo. Para tentar apagar as chamas, uma força-tarefa une bombeiros, polícias militar e civil, além de brigadistas voluntários.
Cerca de 150 pessoas vão a campo todos os dias para impedir que o fogo continue. Vamos permanecer aqui até que o último foco de incêndio seja completamente debelado. Aviões e helicópteros ajudam a chegar nos lugares de difícil acesso. A gerência do parque acredita que o incêndio tenha sido criminoso, já que uma pessoa foi vista ateando fogo numa parte da mata na tarde da última quarta-feira. Na tarde desse domingo, os bombeiros deram como controlada a parte mais crítica do incêndio. Eles esperam que o decreto ajude a agilizar os procedimentos caso o fogo volte a aparecer. Tem vários pontos de incêndio no estado e que nos chama a atenção. E a população pode estar certa que os órgãos de defesa social, os órgãos de defesa, vão estar em condições de atuar no combate a esses incêndios. E para falar sobre essa situação de emergência decretada pelo governo do estado, eu recebo o nosso editor de política, Carlos Lindenberg. Boa noite. Boa noite, Luciana. Lindenberg, você acredita que essa medida, ela seja eficaz? Sim, para essa situação, sim, claro. A primeira providência é fazer o decreto de emergência, colocar o estado sobre uma situação de emergência. Até porque isso facilita buscar recursos no governo federal para essa situação de combate aos focos de incêndio, não só agora, mas para frente, aqui no estado. De outro lado, é preciso entender que essa situação resolve o problema do momento. Né? É preciso que haja um planejamento, é preciso que haja uma situação de médio e longo prazo, não um planejamento de médio e longo prazo, para evitar situações críticas como essa, né? O estado praticamente está todo em chamas. Então você afirma que não há planejamento? Não há, porque, olha só, aqui a Serra do Curral, todos os anos pega fogo. A Serra do Rola Moça, todo ano pega fogo. Portanto, é preciso que haja uma situação de prevenção. Não basta combater, embora faça isso muito bem. Nós vimos aí helicóptero, avião e tudo mais, bombeiros, brigadistas, voluntários, não tem a menor dúvida. Jipeiros, muitos jipeiros. Mas é preciso que haja uma prevenção para evitar esse corre-corre como é essa situação de momento. Okay. Mas você vê o seguinte, olha, nós tivemos aí no ano passado, esse ano ainda, a crise hídrica. Por quê? Porque também faltou planejamento. Quase tivemos a falta d'água em Belo Horizonte, né, e outras cidades maiores do estado, por uma questão única, faltou planejamento e quase ficamos sem água na capital de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. É preciso planejar para evitar coisas como essa. Ok, obrigada, Carlos Lindenberg, pela participação. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. E a seguir, tem futebol no Band Minas. Saiba tudo sobre a 31ª rodada do Brasileirão. Agora 7h07 pelo horário brasileiro de verão. Jornal Band Minas.